Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Aqui quem fala é Edner Braga e vamos ficar junto porque eu estou apresentando para vocês uma entrevista muito legal que foi realizada com o escritor João Francisco Pires Luiz e que trata do seu livro Trajetórias, Versos e Prosa, Vidas à Letra. Um livro sensacional que se constitui numa leitura muito agradável, muito dinâmica e surpreende o leitor. Mas eu não vou falar muito mais, não vou ficar dando spoiler, vou deixar o próprio autor falando do seu livro. Então vamos, sem mais demora, para esta entrevista. Você vai gostar muito. Aproveite. Como que você define o seu livro? Contando um pouco do que você me perguntou, eu passei por umas tempestades pessoais, né? E eu já estava escrevendo no Facebook, LinkedIn, escrevia textos em tudo quanto era lugares, e às vezes eu escrevia com pseudônimo. E eu colocava esses textos, e depois de anos, esses textos voltaram para mim, e parece que contava a minha história de uma, como se fosse uma terceira pessoa para mim mesmo, e exemplos para mim mesmo. E foi aí que eu compilei o livro para contar um pouco da minha pessoa, né? Por isso até o nome do livro traz aí um pouco do singular ao plural, da trajetória plural e singular. E essa compilação desses textos vieram dessa forma, de recapitular momentos. Aí você coloca, logo no início do livro, eu destaquei aqui um pedaço de frase que você coloca início sem preâmbulo e finalização sem ângulo. E aí me ocorreu a seguinte questão: o que que motivou essa escolha de começar o livro, então, de uma forma direta e terminá-lo de uma maneira aberta? Nossa, fantástico. Como é bom saber que tem pessoas que conseguem fazer uma interpretação exatamente como a gente quer colocar. Claro que eu aí instiguei para dizer, olha, eu estou começando aqui de qualquer jeito, mas eu tenho alguma coisa para trazer. E a minha forma é objetiva, porque eu fui professor de matemática, de cálculo, na área de engenharia, mas não sou engenheiro. Minha forma exata de começar o texto, mas não foi dessa forma linear que o texto se leva e ao final do livro eu deixo realmente aberto, porque não há um fim para a vida, né? A vida não terminou ainda. No seu próprio texto de início, sem preâmbulo direto, você fala, e você acabou falando agora Né? no começo, da compilação de textos das redes sociais, que você falou que você escreveu, e aí eles foram voltando. Mas como que você selecionou e organizou esses textos para compor esse livro? Você seguiu algum critério específico? Eu fui buscar, depois que eu percebi essa sinalização dos textos contando um pouco de mim e trazendo o presente no qual eu estava vivendo, aí eu comecei a pesquisar mais textos que eu tinha deixado para trás, mas que fizesse esse viés da minha história como tal, que fizesse sentido dos porquês que eu tinha passado determinados momentos na vida. É interessante porque também me dá uma impressão, né, de um olhar aí para um principiante. Vamos linkar isso com a questão do leitor, né? Então, como você descreve a sua abordagem para os leitores que estão se iniciando na literatura, na Uhum. leitura, quais aspectos você considera importante ao escrever para esse público? Olha, eu vou falar para você uma palavra que depois eu falei, não é possível essa palavra coexistir dessa forma na literatura. Coragem, um pouco da coragem de que eu não tinha antes, que eu queria realmente trazer alguma literatura. Tanto é que meu primeiro livro, que eu ia escrever, ficou para trás como segundo. Uhum. E esse, assim, que me pareceu um pouco mais fácil a sua entrada, de uma forma até mais singela, mais, com um olhar mais infantilizado, no olhar de um cara inovador, de quem trazer o primeiro livro a ser escrito. O meu primeiro livro foi um ato de coragem comigo mesmo. A capa foi um grande amigo que fez, né? E está lá no livro. Mas do restante, eu fui atrás, né? De registrar o livro, de imprimir a quantidade de livros, eu fui atrás de tudo. E dentro dessa proposta, né, do seu livro ser um diálogo com as trajetórias dos leitores, né? Que tipo de reflexão Né? ou insight você espera provocar, então, nos leitores, a partir desse diálogo com as Nossa, trajetórias?
Eu, mais uma vez, afirmo e reafirmo como é bom conversar com alguém da área da literatura e consegue compreender as entrelinhas que a gente deseja deixar. Nas algumas palavras do texto, eu faço essa provocação da interpretação. E é exatamente isso que nós temos que fazer, essa provocação, se situar com o autor na condição dele. Por isso que parte do livro eu comento o texto, eu faço uma abordagem para entender o autor, mas que o leitor contextualize isso. E depois, ao longo do livro, eu deixo alguns poemas para a pessoa fazer essa releitura. E como que você conseguiu equilibrar essa expressão da sua própria experiência pessoal com essa tentativa de se conectar com as experiências coletivas dos leitores? Porque você conseguiu, já estou perguntando com a perspectiva de É. quem leu e que disse ele conseguiu o que ele se propôs. Poxa, obrigado pela sua conclusão. Muito obrigado mesmo, com muita emoção, inclusive. Quando eu começava a escrever, muitas vezes eu parava, porque eu não conseguia me expressar nas palavras o meu real sentimento. Esse livro, acho que eu revisionei umas várias vezes, né? Várias vezes, porque eu não gostava, às vezes, das palavras, não gostava de contar mais, então eu diminuía as palavras, eu reli umas 500 vezes para tentar traduzir aquilo que era eu. Mas a ideia principal era dizer assim, por favor, leia com atenção. A hora que você entender, eu fico à disposição de qualquer leitor para dizer, olha, não gostei disso, isso aqui me ajudou, isso aqui não é positivo. Acho que você tem que ser mais aqui, mais ali. Instigar, como ao final do livro eu faço muito claramente, é isso, é instigar a que as pessoas leiam, reflitam. Não aceitem as coisas práticas como elas são, mas questionem constantemente. Eu imagino que nessa trajetória, e até desse ponto de vista que você coloca, aí que a gente já abordou, diálogos com as trajetórias, a questão da transposição do individual para tocar no coletivo dos leitores, você deve ter vivenciado vários desafios, e eu queria saber que desafios foram esses e como que você fez para superar e que momentos que você considera que foram gratificantes e realizadores aí no seu processo de criação do livro. Olha, a minha maior satisfação foi quando eu cheguei à gráfica e peguei os 77 exemplares. Aí eu falei, bom, agora está devidamente sacramentado. Saiu do prelo para sua devida execução. Ali eu falei, bom, eu comecei para entender, eu comecei a doar livros, porque eu falei, a minha melhor forma é doar para algumas pessoas que, claro, me ajudaram, outras pessoas que colaboraram. Essa é a propagação da literatura, né? Muitas pessoas fizeram a boa vontade de contribuir com pagamento, etc., né? E agradeço imensamente. Mas esse livro, ele para mim trouxe uma carga emotiva de olhar para mim mesmo e falar, poxa, é possível a gente escrever, é possível a gente ler, é possível a gente transmitir aquilo que nós pensamos e também podemos nos expor. É essa a ideia, a gente pode se expor sem medo que o E que tipo de impacto, então, o legado você espera que esse livro deixe na vida dos leitores? E como você imagina que ele tem sido recebido e interpretado aí pelo público que já está lendo? Olha, eu já tive algumas respostas muito positivas, mas eu tive algumas pessoas que me ligaram falando, olha, eu refleti, eu vi que minha vida você refletiu em suas letras, né? Olha, o que está escrito lá foi o que eu passei na minha vida em tal momento, né? E às vezes cita partes do poema, às vezes cita momentos, né? E assim como um finalzinho, um poema, ele fala, poxa, mas aqui você foi muito politizado. Eu falei, mas a intenção não foi essa. Então, você vai fazer reflexões. E como é que você imagina que os leitores poderiam ou deveriam interagir com esse seu livro? Eu espero que a comunicação seja imediata. Me procurem em redes sociais, me procurem aonde vocês quiserem, peguem os meus contatos. A ideia é que a gente comece a fomentar a literatura. Não precisa ser por um livro A, B e C, mas que a gente comece a fomentar nas pessoas a vontade da leitura. Que a gente não leia autor A ou B e isso fique no imaginário, mas que traga isso, traga para as crianças, né? Eu fui educado a ler vários livros e até simultaneamente. Isso é fomentar a cultura, isso é fomentar ou criar essa ideia que eu pretendo trazer. Mandem suas informações, isso vai me ajudar bastante. E esse seu livro atual, que é o objeto aí da nossa Aham. conversa, para você, ele é poesia, ele é prosa, ele é crônica? Como é que você...
bom. Nossa, é fantástico observar isso. Ele foi uma mistura de tudo, porque tem frases que eu escrevia com pseudônimo, tem textos que eu colocava muitas vezes e não colocava meu nome, eu simplesmente esperava as pessoas trazerem, e muitas vezes são crônicas também, meia crônica, ou enfim, uma mistura. Naquele momento eu estava a refletir, né? Bem assim. E você tem um exemplar aí para levantar e mostrar para a gente? Opa! Imediato, Aham. né? Aqui, ó. É, a capa é bem bonita, né? Essa ampulheta. É. A ideia do nome é trajetórias, que não é uma só. A gente tem vários caminhos pela vida. Uhum. E aí eu coloco uma conversa entre as palavras do título também, entre o singular e o plural, né? Eu coloco versos e prosa, vidas a letra. A Uhum. ideia do singular e plural, Uhum. o homem singular para a vida plural. E também, como eu fui matemático, eu procurei com que as quantidades de letras fossem iguais nos seus títulos, né, nas suas linhas do título, e aí também crio aí uma ligeira metáfora com uns signos da vida, né? Ok. E eu vou deixar então agora uma palavra em aberto para você fechar como você quiser. Olha, é fantástico conversar com pessoas que gostam da literatura, que estejam aí abertos à leitura, que façam suas críticas, que aí esse é o motivo de a gente escrever mesmo. Ninguém está esperando somente bons comentários, mas a gente está esperando que a gente possa traçar novos caminhos como escritor e que possa atingir cada vez mais pessoas, né? Eu creio eu que isso é um ponto único entre qualquer escritor, né? Ele não tem a plena sabedoria, mas ele quer atingir as pessoas com a sua escrita. É por isso que eu escrevi. Agradeço toda a sua atenção, toda a tua conversa, a forma que você inquiriu, a forma com que você trouxe um olhar que para mim foi brilhante. Foi exatamente isso Bom, que eu quis transmitir. Exatamente com esse olhar que eu quis transmitir o livro. E é isso. Muito obrigado. até agora nos encontraremos então no Sarau Multimídia, que você vai estar lá expondo os livros no estande da Clique Livros. E quem, o leitor que estiver lá vai poder ter o seu dedicatório e autógrafo. À vontade, com dedicatória, autógrafo e um grande abraço Tá para certo. comemorar a vida também. Então, Né? nos encontramos todos lá, eu, você e os nossos queridos leitores que estarão por lá, com certeza. Um Muito grande obrigado. abraço para você e para todos que assistirem esse vídeo, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E eu voltei agora para dizer, se você se interessou por este livro, o autor, como foi dito no finalzinho aí da entrevista, estará no Sarau Multimídia no dia 26 de abril de 2024, próxima sexta-feira desta semana, para autografar e fazer a dedicatória para aqueles que adquirirem seu livro. Se você não vem ao Sarau, porque mora distante daqui de Salto de Pirapora, você ainda tem a chance de satisfazer a sua curiosidade e o desejo de ter este livro maravilhoso. É só fazer contato aqui nos comentários abaixo desse vídeo que eu entro em contato com você e a gente faz o livro chegar até vocês. E você que é daqui de Salto de Pirapora região e quiser participar do Sarau, ainda dá tempo de ter o seu convite gratuito. Basta fazer contato pelo WhatsApp, que está aqui em algum lugar deste vídeo, e dizer quantos convites você quer para você e para os seus acompanhantes, amigos, familiares, enfim. É só fazer contato pelo WhatsApp e reservar o seu convite. E na hora é só chegar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou, permaneça aqui no canal se inscrevendo, acionando o sininho para receber sempre notificações de quando tiver um vídeo novo. Fiquem com a gente e até mais.